Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso curso sobre o livro Lições de Nosso Lar, que também estuda o nosso lar, né? O livro Lições de Nosso Lar é como Espera, eu não achei aqui. O Lições de Nosso Lar é como se fosse um curso a respeito do livro Nosso Lar. Ele nasceu do curso que eu participo no NEAP, no Espírita Amor e Paz, já há quase 10 anos. Então nós temos o Lições do Nosso Lar, Lições do Mensageiro, e eu estou escrevendo Lições dos Missionários. E fico feliz a gente retornar aos estudos, né? Vamos ver aí quanto que a gente consegue estudar hoje. Se tudo der certo, 2 capítulos. Boa noite, pessoal. Tô vendo o pessoal entrando aqui, legal. Quem puder compartilhar, mais gente assiste. E depois enviem as dúvidas para a gente ir respondendo durante a aula e principalmente no final. Hoje nós vamos ter a exposição. Nós temos um grupo no WhatsApp. Quem fez a inscrição no início do curso foi incluído em um grupo de WhatsApp. Agora quem não fez não dá mais tempo, né? Porque a gente já está há alguns meses já estudando nele. No dia 9 nós vamos debater sobre o capítulo 12, no dia 11 do capítulo 13, e aí no dia 16, que é cada 15 dias, cada 14 dias, a gente tem a nova exposição. E assim nós vamos estudando de forma aprofundada. O livro Lições de Nosso Lar, onde comprar? Na livraria espírita marília.com.br e na candeia.com. E esses são meus contatos, quem quiser enviar alguma mensagem, conversar, enviar dúvida, conversar sobre o livro. Sobre estudo, né? E tem um e-book na Amazon Kindle. Nós vemos que nosso lar é uma cidade, né? Quem já estuda comigo há algum tempo viu que nós temos uma visão bastante desmistificada, né? Tento traduzir de uma forma mais simples e racional o que está na doutrina. Então é uma visão desmistificada. O que é nosso lar? Uma colônia espiritual. O que é colônia? A colônia é uma cidade. Espiritual, são espíritos, tá? Mas eu sou espírito, você é espírito, todos nós somos espíritos, né? Estamos encarnados, depois estaremos desencarnados, mas continuamos a ser espíritos. Então nós vemos que é uma cidade que tem governador, que tem vice-governador, que tem ministros, 72 ministros, tem uma organização planejada da cidade, tem setores, né? O André Luiz, nós vimos na aula passada, ele pega lá o aerobus que vai viajando, né, acima da Terra, né, ele voa, né? E ele viaja 40 minutos dentro do nosso lar. Olha o tamanho da cidade, né? E é muito importante para entender o estudo de hoje. É importante entender a questão das esferas espirituais. Ela está na terceira esfera umbralina, a última umbralina, e é a esfera positiva. Nós vamos entender melhor. Esse desenho das Cidades do Além tenta descrever essas esferas, né? Cada faixazinha dessa é uma faixa vibratória da matéria que forma uma esfera espiritual. A 2, a 3 e a 4 são as esferas umbralinas. Aqui nessa numeração começa do 1 aqui da esfera que está entrelaçada diretamente conosco. E aí você desencarna, passa para a próxima esfera, ou alguma outra mais evoluída, que o pessoal descreve uma ponte luminosa, um túnel, uma porta, são as passagens que existem entre as esferas, cada um descreve de uma forma. Mas são vórtices que existem entre as esferas, né? Nós temos também as negativas. Nosso lar está aqui, ó, na terceira esfera umbralina. As 5, a 6 e a 7 são as esferas superiores, da onde a gente não tem muita informação, né? Quase nada de informação. Das 6 e da 7 não temos nada de informação. Esse meu desenho muito feinho, né? Para tentar explicar de uma forma mais didática. O universo físico, o mundo físico, temos uma realidade. O universo espiritual, temos várias realidades coexistindo. 3 negativas, que é chamado na doutrina e nos livros de André Luiz de trevas e abismo. Uma que é interligada diretamente, entrelaçada diretamente. Hoje, quando você dormir e se desdobrar,
Você vai sair da dimensão física e entrar na dimensão espiritual, entrelaçada diretamente à física. As 3 umbralinas e 3 superiores, não coube aqui no desenho superior. Um amigo que comprou meu livro de Desdobramento Consciente fez esse desenho. Aí, ó, as 3 umbralinas, as 3 negativas, a entrelaçada e tem as 3 superiores. Por que esse desenho? Porque quando você está em uma esfera, você pisa no chão e olha para o céu. Então são faixas vibratórias da matéria que formam esferas espirituais. E quem está vivendo nessas esferas espirituais sente-se vivendo no mundo. Né? Então são várias realidades do próprio planeta Terra. Então você vê que como o universo espiritual é complexo, tudo isso é do planeta Terra. Então você está lá em nosso lar, você está, né, como nós já vimos, tem sol, tem lua, né? Então você sente realmente num mundo diferente. Vamos começar a estudar o capítulo 12, que justamente vai falar da região umbralina. André Luiz está muito curioso sobre o umbral, porque de formação católica ele tinha ouvido falar do purgatório e do inferno, mas nunca do termo umbral. E aí é importante entender que nessa passagem do livro, eles designam bem o umbral denso, que é a primeira esfera, e dá ênfase às regiões infelizes dessa esfera, né? Dessa esfera negativa. Positiva. A primeira, né? Que é o umbral denso. Lisias contou para André Luiz que ele ficou muito tempo naquela esfera densa, ou seja, ficou muito tempo no umbral denso. Salvo engano, 8 anos. 7 ou 8 anos. Explicou que ela possui uma faixa vibratória densa e está logo após a crosta. Ela é a primeira depois da crosta terrestre. Ou seja, a primeira você está na crosta terrestre, faz um desdobramento e vai passar para as esferas positivas, a primeira é o umbral denso. Ele diz, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços ao Pai, programação de vida, voltada ao bem. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, seguir a programação, para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim é que é mantido são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Você parece que está faltando algo aqui no texto, ou eu que estou lendo errado. Mas enfim, que ele está falando que há feita a programação de vida, mas quando reencarna e adentra nesse espaço-tempo, que tem toda uma sociedade constituída, uma sociedade materialista, os próprios pais ensinam dentro dos conceitos materialistas, por mais espiritualizados que são, porque nós temos isso impregnados na nossa mente, né? Então é muito difícil seguir a programação de vida. Então é o que ele está falando, a pessoa promete, faz uma programação de vida, chega aqui, esquece disso tudo e vai satisfazer o egoísmo, a vaidade, o materialismo. É o que a gente tem que tentar fugir, né? A gente tem que estudar isso para entender, para despertar como espírito e fugir disso. Ele está falando que ocorre com a grande maioria. Temos então que os moradores do umbral denso são aqueles que levaram uma vida materialista, sem preocupações com a evolução espiritual. Ao longo da vida física, estabelece o padrão vibratório que possui sintonia com essa esfera. No meu livro Desdobramento Consciente, tem um curso lá no YouTube, né? Eu explico bem essa questão das esferas. Então, uma forma didática para a gente entender, no umbral denso, não é uma pessoa que busca o mal deliberadamente, mas ela acaba vivendo uma vida muito materialista, né? Impregnada da vaidade, do egoísmo, dos vícios, acaba assim escorregando também na maldade. Então ela tem essa sintonia. Então não tem como achar que ela vai desencarnar e vai lá para uma esfera superior. Não tem sintonia. E quando eu falo sintonia, é preciso entender o seguinte, ela mesma não ia querer ir, né? Você explicar para ela como é a vida espiritualizada, ela fala, não quero isso para mim não, quero ficar aqui. A sintonia é também o hábito de vida, o hábito mental. Então a pessoa, quando ela fala, eu quero evoluir, viver numa esfera tal, tá bom, mas como que estão seus hábitos, suas condutas diárias, seus vícios? Como é que está isso? Porque se tiver tudo desregrado, tudo materialista, não adianta só ler o Evangelho. O Evangelho é o guia de saúde física, mental e de conexão com Deus.
física, mental e espiritual e conexão com Deus. A reforma íntima, um caminho que nós temos que seguir. Só que se você lê e não faz reforma íntima, não altera os hábitos, o que adianta, né? Aí não adianta. Adianta um pouquinho, né? Mas não adianta muito. Ué, ficou um slide perdido aqui do capítulo anterior. Aqui, ó. Lisias diz: há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas. Olha aí. Não são deliberadamente pessoas ruins que buscam o mal deliberadamente. Nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação, ou seja, as esferas superiores. Então, o que são colônias de reparação mais dolorosas? São as esferas espirituais negativas, né? Que nós temos 3. No livro Libertação, André Luiz conta a história que se passa na primeira esfera espiritual negativa, que é chamada de Trevas do Abismo, que para mim é um nome muito místico, né? A gente tem que ir quebrando esse nome, né? Melhor, uma esfera negativa, esfera espiritual. Porque estuda a libertação, lê, né? Libertação. Você vai ver que é uma colônia enorme, também governada, tem governantes e tudo mais. Acontece que ela é uma esfera negativa, onde os espíritos que estão ali, ao longo da vida física, além do materialismo, buscaram o mal deliberadamente. Com isso, o que a gente tem? A gente tem uma vida em sociedade muito penosa, né? Que ele fala aqui, colônias de reparação mais dolorosas, né? As leis, os governantes. André Luiz, na Libertação, foi buscar o Gregório, que era um dos governantes da colônia, e ele é um espírito que, né, muito pesado, né, muito denso. E os planos de elevação são as esferas superiores, que se iniciam após nosso lar, são as três esferas superiores, quarta, quinta e sexta esferas superiores. Da esfera umbralina, a terceira, para a quarta, há uma grande mudança, né? Já é uma mudança bem grande. As 3 esferas umbralinas ainda têm muitas coisas parecidas com o mundo físico. Em especial a primeira, né? A primeira esfera umbralina lembra muito o mundo físico. Mas a segunda e a terceira também, né? Por isso que a gente consegue ter informações de lá, porque você tem paralelos para poder explicar. A partir da quarta já muda muito, né? Tanto o corpo espiritual quanto a condição de vida, a vida em sociedade, tudo isso muda muito. E a mudança é tão grande que a gente não tem relatos, né? Muito pouquinha coisa que nós temos de relato da quarta esfera. Da quinta, então, da quinta e da sexta, não temos nenhum relato, né? Eu não me lembro de ter lido nenhum livro da doutrina espírita descrevendo a quinta e a sexta esfera. Não tem nem como descrever. Nas cidades localizadas no umbral denso, primeira esfera espiritual positiva, as leis são materialistas, a esfera que mais se parece com o mundo físico. Então, são cidades, né, vilas, vilarejos, normalmente tem governantes, tem sistema econômico, social, judiciário, político, tudo isso existe também. Humanidade é humanidade onde quer que ela esteja, né? Então, a humanidade ela vai se agrupar por sintonia e vai desenvolver formas de vida em comunidade, em sociedade. Espíritos evoluídos em esferas evoluídas vão desenvolver sociedades fraternas que buscam o bem-estar e a evolução de todos. Esferas infelizes e espíritos infelizes vão desenvolver sociedades que buscam o domínio, a escravização, o poder, o materialismo e tudo mais. Então nela há também espíritos que se organizam para o mal, né? Pessoas que se associam para a prática do mal, incluindo crimes, guerras. Como eu falei, é muito parecido com o mundo físico, né? Lembra muito. Como eu falei, aquela diferença didática que lá na negativa tem pessoas que deliberadamente buscam o mal pelo mal, né? Por exemplo, um homicida, um assassino, pessoa que quer essa maldade de forma mais intensa. Na primeira umbralina já está um pouquinho mais amenizada, mas ainda há as cooperativas para o mal, né? Às vezes a pessoa nem acha que está fazendo mal propriamente dito. Os vícios, né? As disputas de poder, guerras, isso ocorre na primeira esfera umbralina.
As esferas umbralinas também são locais de adaptação do espírito que possui condições de evoluir. Então é uma fase transitória para muitos espíritos. A pessoa desencarna, vai para a primeira esfera positiva, umbral denso, porque ela está ainda muito densificada, então ela vai se adaptar ao mundo espiritual, vai exteriorizar energias densas, fluidos densos, para depois seguir viagem para outras esferas, a segunda, a terceira e talvez até as mais evoluídas. Então é comum, né? Por isso nós temos muitas instituições de socorro também nas esferas umbralinas. Então nós temos aqui, fala, de outro lado, a misericórdia divina está em todos os locais do universo. Então há instituições de socorro. No livro Os Mensageiros, André Luiz estagia, né? Ele sai lá do nosso lar, passa para a segunda esfera positiva, chega na primeira esfera positiva, né? Umbral denso, para descansar, para conhecer a instituição, e você vê uma instituição destinada a socorrer os espíritos doentes daquela esfera e que têm algum mérito ou estão em condições de receber socorro. Nós precisamos ter medo, né? O espírita tem medo do umbral. O umbral virou o inferno espírita. Precisa ter medo do umbral? A gente vai acordar na lama e ficar vagando, sofrendo, como se fosse um mendigo no mundo espiritual? O que vocês acham? Eu, antes de estudar André Luiz de uma forma mais aprofundada, tinha esse medo. Eu até falava, né, tentava adivinhar, vou desencarnar, vou ficar um mês na lama, 1 ano na lama, 2 anos, não sei, né? Aí vai depender do astral que você tá para fazer a projeção. E eu já ouvi muitos colegas espíritos, amigos espíritos, irmãos espíritos falando também isso. Eu vou ficar um tempo na lama, tal. Não vai, né? Não vai. André Luiz trouxe o que aconteceu com ele, mas pensa como era a vida do André Luiz. Uma vida muito materialista e longe do Evangelho. Então, se a pessoa é imperfeita, mas ela procura fazer o bem, né, procura seguir o Evangelho, procura fazer a reforma íntima, presta atenção nos seus hábitos mentais, espirituais. Você está aqui assistindo no YouTube ou no Facebook uma palestra quase 10 horas sobre espiritismo, estudando espiritismo, já mostra que você está desperto, né? Então, coloca hábitos saudáveis, oração, meditação, prática do bem, da caridade, reforma íntima. Você já estabelece um padrão vibratório que lhe permite naturalmente ser socorrido. É que além disso, na prática do bem e nesses hábitos saudáveis, você entra em sintonia com seus amigos espirituais, seus entes queridos, e também permite o socorro, né? Então, mesmo que você não tenha uma evolução espiritual, e a grande maioria não tem, de já ir para esferas evoluídas, você vai para instituições de socorro, hospitais, instituições de socorro localizado na primeira esfera umbralina. É legal ler o livro Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz narra 4 casos de desencarnes, e vocês vão ver que as pessoas não tinham nada excepcional, mas receberam uma ajuda e foram estagiar no Abrigo de Fabiano, que era uma instituição destinada a receber as pessoas que haviam desencarnado e ainda precisavam de adaptação. Então, na esfera umbralina, é muito comum essa fase de adaptação ao mundo espiritual. Lísias esclarece que a esfera umbralina densa recebe muitas energias da crosta, ou seja, do mundo físico, e que isso alimenta o mal e dificulta a edificação do bem, inclusive o trabalho socorrista. Como está muito próxima espiritualmente da crosta terrestre, ela acaba recebendo muitas energias e vibrações que são emitidas daqui. Ele fala, pensamento, quem pensa está fazendo alguma coisa, alhures, ou seja, a pessoa está fazendo mais do que só pensar. O pensamento, ele cria vibrações mentais que são exteriorizadas, ou seja, o pensamento ele concretiza a materialização de energia. Então você realmente está manipulando energia por meio do pensamento. Então quando você fica alimentando pensamentos inferiores, você está exteriorizando esse tipo de energia, estabelecendo o seu padrão vibratório, a sua atmosfera espiritual e também o tipo de energia que você vai absorver e interiorizar no seu corpo espiritual e depois no físico. Então é muito importante prestar atenção no pensamento.
E esses pensamentos inferiores, eles acabam chegando na esfera espiritual mais próxima e dificulta a vida lá também, né? O André Luiz comentou que gostaria de integrar equipes de socorro para ajudar no umbral. Elisias perguntou se ele se sentia preparado. O pessoal aqui está assistindo, mas ninguém está mandando dúvida. Manda dúvida aí para a gente conversar. Então vamos para o capítulo 13. Vou tomar mais uma água. Com a recuperação física, André Luiz já estava disposto e queria trabalhar. Lamentava não estar ajudando, né? Ele viu que tinha muitas pessoas doentes. E o Lisias, né, recomendou que ele procurasse Clarence lá no Ministério do Auxílio. E no dia seguinte, André Luiz foi lá. E eles têm um sistema interessante que 2 pessoas são atendidas ao mesmo tempo. Assim é uma troca de conhecimento, experiência e ganha tempo nas explicações. E primeiro foi ouvida a senhora que estava com André Luiz, e ela pediu em nome dos filhos que estavam aqui no mundo físico. Sabia que estavam passando por dificuldade. Ela chorou e pediu ajuda. Clarence amavelmente explicou que apenas o trabalho no bem legitima conseguir concessões como a solicitada, e perguntou quantos bônus hora a senhora possuía. A gente vai estudar o que é bônus horas, mas André Luiz já põe um rodapé explicando que é um sistema de pontuação relativa ao trabalho desenvolvido em prol da sociedade. Então é uma espécie de remuneração lá da colônia. A pessoa trabalha em prol da sociedade e ganha bônus horas. Esse bônus horas pode ser usado de diversas formas. Inclusive a gente vai ver até na entrada de um entretenimento. Então é como se fosse uma espécie, claro que tem outras características, mas é uma espécie para a gente entender. É uma espécie, olha o paralelo aí. Uma espécie de dinheiro. Ela falou que possuía 324 bônus horas. Clarence ressaltou que era muito pouco, haja vista ela estar lá há cerca de 6 anos. E o Clarence ressaltou que ela teve inúmeras oportunidades de trabalho e ela não quis trabalhar. Ela não quis ajudar na colônia. E disse: pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que amam se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimenta-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, Clarence está explicando para ela que quando ela trabalha em prol do próximo, ajudando o próximo, a esse trabalho desenvolvido, naturalmente ela cria, né, um network, vamos dizer assim. Ela cria uma rede de amigos, de pessoas que vão querer ajudá-la também, né? Isso é natural. Sintonia, amigos espirituais, entes queridos, há toda a criação de uma rede, né? Ele fala aqui, uma corrente de simpatia. E nesse momento que você precisa de ajuda, esses espíritos, essas pessoas vão te ajudar. Isso serve para nós. Então você vê quantos benefícios a prática do bem existe. Você tem que praticar o bem pelo bem, né? Porque isso te faz bem. Mas, além disso, nós naturalmente estabelecemos sintonia com amigos espirituais que procuram pessoas para a prática do bem. Então, você cria amigos espirituais, amizades espirituais, laços com entes queridos e espíritos mais evoluídos. E amanhã, quando você está precisando de ajuda, seja para uma pessoa querida, seja para você, esses amigos espirituais querem te ajudar, né? Têm carinho por você. É natural, você vê, é uma coisa natural, que ocorre naturalmente. Então, Clarence explica como funciona o sistema de mérito pelo qual legitimamos o recebimento de auxílio. Além disso, pelo trabalho no bem, firmamos parceiros, amigos, colaboradores que passam naturalmente a nos ajudar em nossos empreendimentos, até mesmo de socorro espiritual. Por fim, esclarece que, por meio do serviço útil, tornamos-nos instrumentos da providência divina,
já que Deus socorre as criaturas por intermédio das criaturas. Essa frase é muito importante para compreender, né? A importância da prática do bem. Assim, ao praticarmos o bem, estamos, naquele momento, sendo instrumentos da misericórdia divina, oferindo os méritos naturais em nossa escalada evolutiva. É o que alguns chamam de Dharma, né? Quando você está atuando em sintonia com a lei divina. Então, naturalmente, você já recebe o benefício disso, que é o bem-estar. Você está em sintonia com o Pai Criador. E ainda o mérito, né? A ajuda, a sintonia com os amigos espirituais. Amanhã ou depois eles também vão te ajudar. Então, só tem benefício. E a conversa terminou com uma lição que é muito importante para nós. Ele diz: que fará, pois, na terra, se não aprendeu a suportar coisa alguma? Não duvido de sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Novamente, aquela explicação. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou, nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Então, essa lição do Clarencio exemplifica para nós, de uma forma muito didática, a questão do merecimento, né? Para a gente poder entender como é que funciona o merecimento. Ela demonstra, então, a importância de trabalharmos em prol do próximo. Como eu disse, em um primeiro momento, simplesmente porque traz bem-estar. Você está em sintonia com Deus, com os amigos espirituais, se está doando seu tempo, seu trabalho, seus recursos para o próximo. Você vai alimentar o seu espírito, né? Isso vai te trazer um bem-estar muito bom. E no segundo momento, você cria aquela rede de ajuda. Além disso, nem todos os entes queridos que desencarnaram possuem condições de vir ajudar. Então nós devemos sempre, quando desencarna um ente querido, rogar para que ele se adapte ao mundo espiritual, que dê tudo certo, que ele fique bem e, quando for possível, que ele venha visitar. Não é saudável, não é indicado permanecer rogando, pedindo, clamando, porque o seu pensamento chega nele lá. E se ele ainda não está equilibrado emocionalmente, não tem força espiritual suficiente, intelectual, isso vai perturbá-lo. Então a gente tem que sempre orar para ele ficar bem, que ele ficar tranquilo, que ele siga as instruções dos amigos espirituais e, quando for possível, que ele venha visitar e ajudar, né? E aí Clarencio chamou André Luiz para conversar, é o que nós veremos na próxima aula, quando nós vamos analisar o 14 e o 15. Vamos às perguntas que vocês enviaram. Deixa eu tomar minha água aqui para eu ver. Então é isso, amigos. Boa noite e fiquem com Deus.